Flamengo está vivendo uma fase onde ele precisa de resultados, ele precisa embalar para trazer paz para o trabalho do Sampaoli, para trazer um pouco mais de tranquilidade e para que a sua situação nas diferentes competições não se complique. Mas ontem o Flamengo deixou escapar um resultado que estava na mão, estava muito na mão. O jogo estava sob controle do Flamengo, mas o Flamengo está passando por um momento de instabilidade individual, além dos problemas coletivos, que tem impedido vitórias. Foi exatamente ontem o caso do jogo na Argentina. Deixa o seu like aí, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho. Meta de 90 mil inscritos é a próxima, a gente está se aproximando dela a cada dia. Cada like seu ajuda nisso. Então, obrigado pelos likes, comentários dos vídeos, galera que está sempre presente aqui todos os dias no canal. E bom almoço para você que está na hora do almoço aí, curtindo o nosso vídeo. Eu não sei se passa por uma questão de instabilidade emocional, né? Nos últimos dias surgiu aquela história de que o Sampaoli teria pedido um psicólogo para cuidar dessa parte mental do time, porque a gente vai entrar já já em como o Flamengo se perdeu totalmente depois da expulsão do Wesley e o gol do Racing. Uma coisa veio na sequência da outra, e aí o Flamengo desmancha em campo, o Flamengo se perde em campo e vai se recuperar nos minutos finais do jogo. Mas é uma questão, eu acho, de abalo de confiança. Eu não sei se é o psicólogo que vai resolver ou se não é, mas o que a gente percebe aqui vendo jogos é que todos esses títulos que o Flamengo perdeu, as derrotas que o Flamengo teve, os insucessos com o Vitor Pereira, tudo isso tem minado um pouco a confiança do Flamengo. Em vários momentos do futebol, é comum o jogo mudar de mãos, é comum você ter uma alternância de domínio. O problema é que, às vezes, quando o Flamengo perde esse protagonismo durante o jogo, quando esse domínio vai para o outro lado, o time não sabe como lidar com isso, como lidar com um momento desfavorável do jogo. Ontem, esse foi o roteiro em Avejaneda. O Racing, tudo bem, ele veio para esse jogo com 100% de aproveitamento na Libertadores. Ganhou do Nublense e ganhou do Alcas, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer, perdeu para o Alcas na estreia. Ok, mas é um time com problemas, é um time com limitações, um time que ontem tinha 7 desfalques, um time que vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Argentino, tá num momento ruim, não vem convencendo. E não jogava ontem um grande futebol com o Flamengo. A gente já viu em outros tempos muita dificuldade das equipes que iam jogar no cilindro, em Avejaneda, pelo ambiente do estádio. É uma torcida das mais apaixonadas da Argentina, torna ali aquele clima muito hostil, mas não foi bem assim ontem, até mesmo no 11 contra 11. Depois da expulsão, então, nem se fala. Mas até mesmo no 11 contra 11, era um jogo de poucas emoções, assim, de poucas chances para os dois lados. Quando o Halt é expulso pelas 2 faltas em cima do Ayrton Lucas, do espaço de 1 minuto, aliás, parabéns para o Halt, porque não é todo mundo que consegue 2 amarelos por 2 faltas em 1 minuto, e ele conseguiu, o Flamengo passa a ter ali mais domínio territorial, avança os seus jogadores em bloco para o campo de ataque, mas não faz uma pressão que se espera com força, com intensidade de um time que joga no 11 contra 10 e que está vendo o adversário baqueado. Racing tomou uma no queixo, ficou baqueado, o Flamengo não aproveitou. O Flamengo teve as suas chances, começou a ter as suas chances. Poderia ter tido mais chances se tivesse um volume maior de jogadas ofensivas. Acabou explorando bastante o lado esquerdo, justamente o lado do Ayrton Lucas. O Pulgar apareceu com destaque no jogo de ontem, até como criador de jogadas. Ele escora uma bola que o Gabigol perde de maneira incrível. Como finalizador também o Pulgar apareceu antes desse lance, quando ele vai fechar um carrinho dentro da pequena área, na segunda trave, o carrinho rasteiro, e por isso aqui ele não marca. E o gol sai de uma jogada ensaiada, uma cobrança de falta, onde ele poderia ter batido, poderia ter cruzado por um desvio, por uma casquinha, mas ele rola para o Gabigol na entrada da área. O Gabigol inteligentemente se desmarca, foge da marcação, dá uns passos para trás e chega em condições de finalizar. Parece até que pegou meio na canela, mas enfim, o que importa é que a bola entrou e o Gabigol já estava quase 3 meses sem fazer um gol com a bola rolando. Precisava tirar essa nhaca que já tinha sido mostrada naquele gol incrível que ele perdeu na pequena área, no lance que eu citei, que o Pulgar dá uma escorada para ele. Na hora eu até estava narrando, pensei que fosse o Pedro, mas foi o Pulgar que fez um trabalho ali de assistente, de garçom, mas o Gabigol não aproveitou. O Flamengo vai para o intervalo, então, com uma vantagem confortável. O que eu imagino para o segundo tempo? O Flamengo vai voltar mordendo primeiros 15 minutos para fazer logo esse segundo gol e ficar de boa no jogo. 11 contra 10. O Racing perdido.
Primeira bola que o Flamengo com perigo finaliza no segundo tempo é um chute do Ayrton Lucas aos 16. Troca de passes lenta, pouco envolvente, pouca participação dos homens de frente. Pedro pouquíssimo acionado também nesse início de segundo tempo. Mesma coisa o Gabi, nada mudando. E o jogo ficando. À medida que o tempo ia passando, o Racing ia vendo, opa, dá pra beliscar alguma coisa aqui, porque o Flamengo não vem pra matar a gente, estamos vivos. Dá pra sonhar. E aí vem a expulsão do Wesley aos 25. O jogo vira um pandemônio pro Flamengo. Aliás, precisamos ser justos. O Valenzuela, o árbitro de ontem, venezuelano, ele foi muito mal dos acréscimos, do cálculo dos acréscimos. Aqui, a Conmebol não está seguindo a cartilha da Copa do Mundo, que o Brasileirão está tentando seguir, de dar o acréscimo devido às paralisações, às ceras e tudo mais. Aqui está compensando muito fazer cera ainda. Primeiro tempo era para ter tido, no mínimo, uns 6 minutos de acréscimo, ele deu 3. Segundo tempo poderia ter uns 8, ele deu 5. Sim, loucura, como continua compensando gastar tempo, matar tempo, parar o jogo, quebrar o ritmo do jogo. Ontem no jogo do Botafogo da Sul-Americana foi a mesma coisa. A LDU fez cera. Ele dá 5 minutinhos no final, depois dá mais um, e a cera continua no acréscimo, e aí ele não dá o acréscimo do acréscimo, como eu sempre digo, eles não dão. Então, nesse aspecto ele foi mal. No aspecto disciplinar, na aplicação dos cartões, os 2 cartões do Halt em 1 minuto, perfeitos, lances para amarelo. E não é qualquer árbitro que tem peito de expulsar o cara com 2 amarelos em 1 minuto na casa deles. Os 2 cartões pro Wesley, nenhuma discussão, nenhuma. E aí, tempestade perfeita, como eu gosto de dizer, né? Perde o jogador expulso, falta, o Racing bate a falta, gol. Inferno, virou um pesadelo. Tem gente que acha que o Santos poderia ter ido na bola. Eu também acho. Acho que poderia ter feito algo melhor no lance e não fez. A gente tem que discutir essa questão da fase do goleiro do Flamengo. Não é uma boa fase. Indiscutivelmente, o Santos hoje não é um goleiro que passa confiança. Hoje não é um goleiro que tem, de fato, deixado o torcedor do Flamengo tranquilo. Vamos ver se a chegada do Rossi do segundo semestre se efetivando, como isso vai acontecer. Talvez uma sombra seja importante, talvez não exista nem sombra, talvez automaticamente o Santos perca a posição. Mas é um goleiro que vem num momento complicado. Por que o Sampaoli não tirou o Wesley? A Monique ontem informou lá na nossa transmissão no YouTube da TNT Esportes. Não tinha Mateuzinho, não tinha Varela, não tinha um lateral reserva. Era possível improvisar? Era possível. Era prudente? Talvez. Mas o Racing também, convenhamos, não vinha fazendo uma grande pressão para cima do Flamengo. Entendi o risco que o Sampaoli, se fosse um jogo em que o Wesley tomasse o cartão amarelo no primeiro tempo e insistentemente o adversário passasse a forçar jogadas para cima dele e você visse um risco muito alto de expulsão, eu entenderia. Não era o que o jogo estava mostrando, mas a gente sabe como é que é futebol. As coisas se transformam muito rapidamente, basta um lance. Basta uma jogada. Não estavam caindo muito para cima do Wesley? Caíram uma vez, ele tomou o segundo amarelo, expulso, virou o pandemônio o jogo. E aí o que aconteceu? Mais uma vez a gente viu a questão do abalo na confiança muito presente. O Flamengo ficou extremamente tenso em campo, nervoso. Em outros momentos, esse time tomava um empate, continuava jogando seu futebol. Bolinha no chão, segue a vida, mas não é o caso. No momento, acho que muito porque a confiança se perdeu com essas derrotas em 2023, o Flamengo precisa recuperar isso, entender que o jogo tem momentos de profunda variação, de profunda virada. Foge da sua mão, depois você vai lá e pega de novo. E o Flamengo correu o risco enorme de tomar um segundo naquela falha do Fabrício Bruno, que mostra bem como o time começou a tremer em campo, diante de um adversário com 7 desfalques e que não é nada demais, e que é claramente inferior ao Flamengo. Fabrício Bruno recuou aquela bola de maneira impensável, irresponsável, e quase que o garoto lá que tinha acabado de entrar, de 21 anos, faz o gol da vitória. Ele chutou na trave. O Flamengo escapou de algo pior. Teve ainda, no final, um pouco de pressão. Começou no final dos acréscimos a ter algumas chances. Teve aquele lance do Thiago Maia no travessão. Mas sai com 1-1 que pode ser olhado de 2 maneiras. Pelas circunstâncias do jogo, eu nem sei se dá para dizer que foi bom pelas circunstâncias do jogo. Porque ele tem um jogador a mais na metade do primeiro tempo e assim segue até a metade do segundo, com chance de ter feito o segundo gol e matado logo. Mas como ele perde o Wesley na reta final, toma um empate, toma uma bola na trave, toma uma pressão desgraçada e poderia ter vindo com a derrota, aí você vai olhar, puxa, até que não foi tão mal assim. Se pensar na matemática do grupo, também não é uma tragédia, mas
ele no confronto contra o Racing, talvez não consiga ultrapassá-lo em pontos, porque a distância se manteve em 3, né? Vai ter que depender aí das outras 2 rodadas da competição para tentar passar em primeiro no grupo. Enfim, talvez ele tenha que tirar essa questão do saldo, né? No confronto direto contra o Racing. Mas enfim, o certo é que, para mim, independentemente de ver o lado positivo do que aconteceu ontem, eu acho que é mais para se lamentar, porque o jogo estava na mão. O Flamengo teve o jogo na mão e não conseguiu aproveitar. Só um outro ponto para fechar o vídeo. Ontem, de novo, como aconteceu contra a Internacional, aos 22, 23 minutos do segundo tempo, contra o Nublense aos 44 do segundo tempo, aí o jogo estava resolvido, e ontem aos 25. O Sampaoli tira o Pedro e mantém o Gabigol. Eu não tiraria o Pedro em hipótese alguma, até porque o jogo ontem pedia esse cara de área, que estava sendo pouco acionado, e acho que é mais um problema estrutural do que uma questão que envolve especificamente o Pedro. O Sampaoli parece mostrar uma predileção maior pelo Gabigol, já pediu o Gabigol anteriormente, contratação e tudo mais. Eu acho que a fase do Gabi é uma fase que qualquer jogador de ataque pode passar. O Suárez não faz um gol com bola rolando há quase 2 meses, o Yuri Alberto no Corinthians não faz um gol há 10 jogos, e o Gabi ontem acabou com um jejum de quase 3 meses sem fazer gol com bola rolando. A fase não é boa, eu sei que não é, e acontece com todo mundo, e uma hora passa. Uma hora a bola começa a entrar, igual a história do Cristiano Ronaldo, é igual ketchup, gol, né? Saiu, quando sai tudo de vez. Apertou, vai de vez. Veio um caminhão de gols. Pode ser. Mas independentemente da questão da fase, eu acho que, do ponto de vista técnico, e até pegando sim o que tem sido recentemente a trajetória de cada um, eu acho que o Pedro pode te oferecer mais condições de empurrar a bola para o gol, algo que o Flamengo necessitava muito ontem para se tranquilizar no jogo e não conseguiu. Pô, mas não conseguiu nem com o Pedro em campo até os 25 do segundo tempo. Qual era a certeza que você teria que conseguiria com ele em campo nos 20 finais mais acréscimos? Certeza eu não teria, mas o jogo, o treinador, ele faz apostas. Então, eu acho que hoje é mais seguro apostar que o Pedro, em qualquer momento do jogo, vai ter a capacidade de finalizar uma bola e definir, vai ter mais chance de acerto do que o Gabigol. A escolha é um absurdo, o Flamengo não ganhou por causa disso. Claro que não, tá longe de ser um absurdo. É o Gabigol, gente, ele não tá trocando o Pedro por qualquer um. Ele não tá deixando em campo um jogador que é muito abaixo do Pedro, mas hoje está abaixo. Muito pouco, mais ou menos, está abaixo. Eu não tiraria o Pedro. E acho que é uma tendência, em 3 jogos, em tão pouco tempo, isso já ter acontecido em 3 vezes, eu acho que é uma tendência que o Sampaoli começa a mostrar de preferência. E todo treinador tem as suas preferências. Só que a gente vai debater se essa preferência está de acordo, né, com o que cada jogador tá fazendo, tá performando ou não. Aí é um debate que a gente vai começando a travar jogo a jogo do Flamengo. Bom, domingo é Atlético Paranaense, Arena da Baixada, onde o Flamengo tem poucas vitórias pelo Campeonato Brasileiro, um jogo duríssimo, e vamos ver como esse time vai se comportar. Eu vou estar nessa, hein? Domingo às 3h40 na TNT, Atlético e Flamengo, ao vivo. O Brasileirão tá de volta à TNT Esportes. Domingo a gente mostra esse duelo rubro-negro, Furacão e Mengão, 3h40 TNT. Eu vou narrar o jogo, o VSR comenta ao lado do Douglas Maestro. Douglas agora é comentarista da TNT Esportes, esteve com a gente no Paulistão esse ano, comentando os jogos do Corinthians, e agora tá fixo no nosso time e no gramado da Arena da Baixada, a Monique Danello, domingo, 3h40, liga na TNT que a gente vai mostrar Atlético e Flamengo, é Brasileirão, TNT Esportes de volta. Boa sexta pra todo mundo, muito juízo, se ficou até o fim do vídeo, dá aquele likezão pra nós, por favor, bonito, e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau.